Bom, nós estamos aí já caminhando alguns finais de semana, falando sobre a ética de Jesus no Sermão do Monte. E agora a gente chegou no que a gente pode chamar, numa mensagem, numa pregação, na parte final da mensagem, no apelo, onde Jesus ele vai demonstrar para os seus ouvintes, para toda aquela multidão, ele vai colocar diante deles agora um desafio a uma tomada de decisão. Jesus ele coloca para os seus ouvintes, olha, agora é necessário vocês tomarem uma decisão, decidirem, depois de tudo isso que vocês ouviram, capítulo 5, capítulo 6 e agora no 7, agora é a hora da tomada de decisão. Para onde vocês vão? Qual a direção vocês devem tomar? E Jesus ele coloca isso nesses versículos que se seguem aqui, de maneira muito clara e objetiva, para que todos aqueles que estão ali ouvindo aquilo possam ter a plena condição de decidirem para onde vão. E hoje a gente vai, em especial, ler a partir do versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Pode abrir a sua Bíblia aí, a gente vai avançar nessa leitura. Mateus 7, versículo 15 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, da árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Então, esse é o apelo, o desafio que Jesus coloca para os seus ouvintes. Antes do nos versículos anteriores aqui, 13 até o 14, ele fala sobre a porta estreita e o caminho largo, que já falamos na semana passada. Então, agora ele vai falar com relação aos falsos
profetas. E ele começa dizendo, mostrando, né, a importância, acho que já está aí já, o julgamento dos falsos profetas. E algumas lições importantes que a gente pode tirar desse texto. Ele começa com um alerta, dizendo: cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Ele começa com a palavra de alerta, de advertência. E muitas vezes nós desprezamos alguns alertas, algumas advertências. A exemplo disso é se você anda no trânsito, tem algumas placas, algumas sinalizações, e a gente ignora. Quando a gente faz a legislação de trânsito, a gente aprende que o pare que tem lá na rua, ele é uma parada o quê? Obrigatória, não é? Você para nessa parada obrigatória? Sim? Você para, irmão? Olha que bênção, tem um irmão crente ali atrás, ali. Uma parada, ela é obrigatória, você tem que parar. Se você avança, aquilo ali, você está cometendo uma infração gravíssima, é como se estivesse avançando um sinal vermelho. É uma parada obrigatória. Se você não para e avança, você está passando direto, descumprindo uma regra. E nós temos essa tendência de não nos importarmos muito com advertências. A gente dá o nosso jeito e lá no final deu certo, então, se deu certo, está certo. Né? Nós somos assim. Se deu certo, então está certo. E, na verdade, não é isso. Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes aqui, dizendo: olha, cuidado, cuidado. Há uma advertência clara aqui. E ele vai, então, identificar aqui algumas lições importantes que a gente pode tirar. Ele vai identificar aqui quem são esses falsos profetas. Primeiro, os falsos profetas, eles parecem inofensivos, né? Nós lemos aqui no verso 15 que eles vêm vestidos de peles de ovelhas. Eles parecem ser inofensivos, eles têm talvez uma estética, né, que é agradável. Você olha para aquele falso profeta, para aquele líder religioso, e ele se veste bem, ele fala bem, ele tem uma postura elegante, dá vontade de segui-lo, dá vontade de ouvi-lo. E Jesus nos alerta: olha, cuidado, porque eles parecem ser bons, mas eles estão vestidos, eles estão, né, fantasiados de como ovelhas, mas, na verdade, eles são lobos devoradores. E esse falso profeta, ele tem essa malícia, né, essa capacidade de vender uma imagem que é agradável, que é convidativa, que é atrativa. E muitas pessoas vão atrás desses falsos profetas. Muitas pessoas seguem esses falsos profetas. Jesus, no contexto aqui, que ele está proferindo essas palavras, havia alguns religiosos ali que se vestiam corretamente, seguiam todos os rituais que a religião pedia que seguisse. Ao olhar para esses homens, esses líderes, as pessoas tinham a impressão de que eles eram quase o próprio Deus ali na terra, porque eles estavam corretamente, completamente corretos, roupa certa, eles falavam correto, usavam, né, as expressões corretas, mas, na verdade, o coração deles estavam distantes do Senhor. Por várias vezes nós vamos ver Jesus repreendendo esses religiosos, né, de maneira, né, contumaz. Ele dizendo: olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitinhos, mas por dentro vocês são podridão. Então Jesus nos alerta sobre isso. Aquilo que parece inofensivo, a gente precisa ter um olhar crítico, um olhar criterioso, seguindo os ensinamentos da palavra do Senhor. Nos nossos dias atuais, nós temos também alguns falsos profetas. Nós precisamos ter essa atenção, esse cuidado de saber não ser levado pela aparência de ovelha, pela aparência inofensiva que esses mestres podem estar se colocando diante de nós. A segunda característica do falso profeta
é que são conhecidos por sua doutrina, os falsos profetas são conhecidos por sua doutrina e suas obras. Verso 16 ao 18, diz aqui que vocês os conhecerão por seus frutos. Um falso profeta não é apenas um lobo, mas ele também pode ser uma árvore. No início ele fala que ele é um lobo vestido de ovelha, e aqui ele já fala que ele é uma árvore que produz frutos ruins, porque ele é alimentado, por uma seiva ruim. Ele não se alimenta da palavra de Deus. O que o alimenta, a motivação, o coração desses falsos profetas, são cheios de ensinos malignos, de ensinamentos contrários à palavra de Deus. E isso é um veneno. Ele vem, talvez, disfarçado, de uma falsa verdade. Uma falsa verdade, aquilo que parece verdade, mas não é. Eu conheço algumas pessoas, que utilizam, muitas expressões cristãs evangélicas, o misericórdia, em nome de Jesus vai dar certo. Não, vai na fé, não, glória a Deus por isso. Mas você olha a vida da pessoa, aquilo que ela tem produzido de fruto na sua vida, não está compatível com essas coisas que ela fala. Não há uma relação. A pessoa, ela mente, a pessoa, ela engana, a pessoa, ela faz coisas erradas, ela produz frutos de inimizade, frutos de injustiça, de traição, e às vezes ela está transvestidas ali, carregada de alguma coisa que não é aquilo que o Evangelho nos ensina, porque aquilo que alimenta essas pessoas não é a palavra de Deus. Muitas vezes vai usar a palavra de Deus parcialmente, pensando ali alguns textos ou algumas expressões que se encontram na palavra de Deus, para poder validar um comportamento, uma ideia que não está alinhado completamente com a palavra de Deus. Por isso Jesus nos alerta, cuidado, precisamos ter cuidado. Terceiro, os falsos profetas, serão condenados. O verso 19 diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Eles serão cortados e lançados no fogo. Pode passar uma vida inteira aí de fama, de muitos seguidores, mas o final dele é inevitável, porque Jesus está colocando aqui que o que realmente importa não é a aparência, não é se parecer crente, não é se parecer verdadeiro, não é se parecer um cristão. O que realmente importa é ser um cristão, é ser cristão, não é se parecer. E essa ideia errada que hoje a gente enxerga no nosso mundo, que as pessoas valorizam mais aqueles que se parecem, não, mas ele parece, e não aqueles que realmente são, a gente pode ser levado a estar seguindo um falso mestre, porque estamos olhando porque ele se parece. Vamos olhar para os frutos, para aquilo que aquela pessoa tem produzido, se são frutos que vêm alinhados com a palavra do Senhor. A quarta característica, os falsos profetas, eles precisam ser identificados. Primeiro, teologia errada. A teologia errada vai desembocar em uma vida errada. Esse ensino falso, vai desaguar em uma vida errada. As orientações de um falso mestre vai levar você a tomar atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Vai soar estranho. Se você é um cristão já há alguns anos, você já tem uma intimidade com a palavra, já conhece alguma coisa, quando você ouve um conselho de um falso mestre, isso precisa soar estranho ao seu coração, ao seu ouvido. Isso precisa soar estranho, parece que tem alguma coisa aqui estranha. E nós temos muitos irmãos que estão inocentes, caindo no conto dessas pessoas que são falsas. A internet está recheada de falsos mestres. A gente precisa tomar muito cuidado de qual a fonte nós estamos bebendo, de quem está nos orientando,
para onde estamos caminhando, porque este falso ensino vai desaguar em práticas erradas. Um falso mestre, ele nunca será um padrão de santidade. Ele não vai ser um padrão de santidade. Ele jamais vai andar, vai ter uma vida piedosa. Ele não vai conseguir colocar em prática os princípios da palavra de Deus na sua vida, porque o coração dele, a mente dele, a teologia dele, não se baseia na palavra de Deus. Se baseia, talvez, em sentimentos do seu coração, ou até mesmo em alguma filosofia do nosso mundo contemporâneo atual. Em sexto lugar, o julgamento. Agora a gente vai entrar no julgamento dos falsos crentes. Isso aí. Todo falso mestre vai ter também o seu falso seguidor. Não só existe quem dá o golpe, porque tem aquela pessoa que cai no golpe. Já ouviram isso? A quantidade de pessoas que caem em golpes, se ninguém caísse em golpes, não teriam golpistas. Então, todo falso mestre terá também ali a sua multidão, o seu falso seguidor. E, às vezes, é a motivação da pessoa que leva ela a seguir esse falso mestre. Com relação a golpes envolvendo dinheiro, pessoas gananciosas geralmente caem nesse tipo de golpe, porque quer o dinheiro fácil e quer muito dinheiro de maneira rápida. Eu conheço um rapaz que mexe com venda de carros, e uma vez ele contou para mim que ele caiu num golpe. Havia um anúncio de um carro e estava com um preço excelente, tipo assim, 60% do valor. Ele falou assim, gente, eu não posso perder essa oportunidade, porque como eu revendo o carro, eu vou ganhar muito dinheiro nesse carro. E o cara falou assim, eu preciso do dinheiro agora, porque eu estou nos Estados Unidos, e eu preciso do dinheiro agora, se você puder fazer. Não, faça agora. E foi lá e fez um Pix para o cara, R$30 mil. Foram no cartório para registrar o veículo, o dono do veículo foi até o cartório, e o dono do veículo falou assim, cadê o dinheiro? Eu falei, não, já passei, não recebi nada. Não, já passei para esse fulano aqui, que é o dono do carro. Não, o dono do carro sou eu. Não é esse fulano eu nem conheço, nem sei quem é. Então, às vezes, as pessoas são levadas por alguns sentimentos, algumas vontades interiores, desviadas, e elas são levadas por falsos ensinos, por falsos mestres, a tomarem atitudes assim, e saem prejudicadas. Então, assim como tem o falso mestre, também a gente observa aqui o falso crente, o falso seguidor. Verso 21 a 23, nós vamos ver Jesus falando sobre isso. Ele começa dizendo aqui no 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A primeira distinção de um crente verdadeiro é que ele faz a vontade de Deus. Ele é conhecido não apenas por aquilo que professa. Um crente verdadeiro, ele não é conhecido somente por aquilo que professa. O interessante aqui nesse texto é que quando a gente encontra na Bíblia expressões sendo repetidas, como aqui Senhor, Senhor, ou em verdade, quem estava escrevendo queria dar uma ênfase, era um sentido de que aquilo é algo que tem uma ênfase, Senhor, Senhor, é algo vigoroso, é uma ênfase poderosa que o autor, que quem estava escrevendo, queria colocar nessa expressão. Dá a ideia aqui de que esse crente talvez seja um crente fervoroso, talvez seja um crente expansivo, um crente de alegria, de fogo. E ele diz, Senhor, Senhor, dando essa ideia. Não quer dizer que pessoas que são assim, expansivas, fervorosas, elas não são servas do Senhor, elas são um falso crente.
mas quer dizer que esse não é o padrão para definir quem é um verdadeiro crente. O verdadeiro crente, o padrão não é esse, não é a expansão, não é a alegria, não é a expressão, não é esse que é o padrão que define quem é um verdadeiro cristão. E Jesus ele continua dizendo aqui, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é essa que é o padrão, é essa que é a referência está em seguir a vontade de Deus. E isso é muito interessante pensarmos nisso, porque, às vezes, para nós, a maior dificuldade nossa é seguir a vontade de Deus. A gente faz qualquer coisa, mas seguir a vontade de Deus é algo muito difícil. É muito difícil. A gente caminha com Deus para que a gente obtenha algumas coisas. Eu quero ser abençoado, eu quero ter isso, eu quero que a minha família seja, uma família unida, e a gente caminha com Deus. Mas, às vezes, quando somos exigidos a obedecer e a seguir a vontade de Deus diante de uma situação, às vezes nós vacilamos, às vezes nós não tomamos essa decisão e a gente fica em dúvida nessa caminhada. E é isso que Jesus coloca, que aquele que é servo do Senhor, um crente verdadeiro, ele faz a vontade de Deus. E fazer essa vontade de Deus é difícil para nós. Como ele diz nos versículos 13 e 14, sobre a porta estreita e o caminho estreito, ele está colocando justamente isso, que há uma dificuldade nossa, como pecadores, de agradar a Deus, de, por nossas próprias forças, conseguirmos algo. Há essa impossibilidade nossa. É por isso que nós somos dependentes de Deus. Por isso que nós somos dependentes do Espírito Santo, porque Ele age através de nós. É Cristo é que nos conduz, é Cristo é que nos salva. É Ele que nos faz passar pela porta estreita, é Ele que nos faz trilhar o caminho estreito, é Ele que nos faz obedecer à vontade de Deus. Amém? É Ele que faz. A segunda distinção é que o crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas pelas suas obras. Do verso 22 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Os crentes verdadeiros não serão conhecidos apenas pelas suas obras. Quando ele nos orienta a olhar pelos frutos, é justamente isso. Vamos avaliar. E aqui a gente tem uma declaração muito forte, porque a gente vê aqui alguém chegando diante do Senhor no julgamento, dizendo: olha, eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz milagres no seu nome. São coisas miraculosas, são coisas maravilhosas que foram realizadas. Mas a resposta de Jesus vai ser que eu não os conheci. E isso é doloroso. Imagina uma pessoa viver uma vida inteira enganada, achando que aquilo que eu estou fazendo, que eu estou produzindo, mesmo que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, no final de tudo, não vai valer nada, porque Deus vai dizer: olha, eu não te conheci. Eu não te conheci. E isso é uma palavra para que a gente possa refletir. Jesus está aqui dando, fazendo um apelo, colocando uma chamada a uma tomada de decisão. E nós precisamos enxergar as nossas vidas com os olhos dessa palavra. Nós não podemos viver a nossa vida enganado, achando que aquilo que eu estou fazendo, mesmo que seja em nome de Deus,
é que vai me garantir algum acesso, é que vai me tornar, né, alguém poderoso diante de Deus. A mentalidade deste mundo, muitas vezes, coloca o homem num caminho para chegar até uma porta. Você já reparou isso? Não, eu vou trilhar esse caminho para eu chegar a um objetivo. Eu vou caminhar aqui nesse sentido para eu conquistar isso. E Jesus está fazendo aqui algo diferente. Quando ele diz lá no verso 13 e 14, ele diz que primeiro a gente precisa passar pela porta e depois dessa porta nós vamos ter um caminho. É o contrário. Nós não podemos trilhar um caminho com a intenção de, no final da nossa caminhada, a gente ganhar um prêmio. Mas a gente precisa passar pela porta, porque não depende daquilo que eu faço. O entrar no céu não depende daquilo que eu faço, mas foi Cristo que pagou o preço e que nos garante essa entrada no céu. Porque por nós mesmos, nós somos incapazes, mesmo que fizermos algumas coisas no nome desse Deus, no nome de Jesus. Se nós não tivermos um relacionamento com esse Deus, nós não vamos entrar neste céu. O verso 23 diz: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim que pratica o mal. Essa palavra, né, conheci, ela dá a ideia, não é só de saber quem é, eu sei quem é, mas essa palavra, ela dá a ideia, né, de um relacionamento. Algumas vezes na Bíblia ela vai ser empregada até com relação, né, ao casal, marido e mulher. O homem conheceu a esposa, ele teve um relacionamento íntimo, uma ligação íntima. Então, essa palavra ela dá essa ideia de um relacionamento. O crente de verdade, o cristão de verdade, é aquele que não fica apegado, né, a fazer as coisas para conquistar o coração de Deus, mas ele se apega em se relacionar com esse Deus, que o irá dar condições de executar algumas coisas, de fazer algumas obras. É Deus que irá nos capacitar. É o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas que irá nos tornar, né, capacitados a viver uma vida cristã que agrade ao Senhor. Não sou eu, Gildson, pensando e refletindo e tendo conhecimento e entendimento, mas é a ação espiritual do Espírito Santo na minha vida que vai gerar em mim essas virtudes do fruto do Espírito Santo, me capacitando a amar o meu irmão, amar o meu inimigo, me capacitando a ser paciente, me capacitando a ser longânimo, me capacitando a ser feliz. É o Espírito Santo de Deus que irá agir em nós. E isso nós vamos conseguir através do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida relacional entregue diante do Senhor. Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer ter esse relacionamento conosco. Avançando aí, já passei a terceira e a quarta distinção, falei junto, né? O julgamento dos falsos fundamentos. Jesus ele vai terminar esse sermão citando 2 construtores, 2 casas e 2 fundamentos. Geralmente, algumas pessoas leem esse texto e pensam nesse texto, né, imaginando esses 2 homens sendo um homem crente e um descrente. Não é? A gente geralmente pensa assim, o crente foi lá e construiu na rocha, e o descrente foi lá e construiu na areia. Está vendo aí? Mas a verdade, se a gente ler o texto com atenção, a gente vai perceber que os 2 são crentes. Que os 2 são crentes. O texto diz que ambos ouviram as palavras de Jesus. Os 2 ouviram. Os 2 ouviram as palavras de Jesus. Os 2. Sentadinho ali no banquinho da escola, e ele ensinando, e os 2 ouviram, olha, para construir uma casa,
para essa casa não cair, você tem de cavar fundo. Quando você chegar na rocha, na pedra, aí você começa a levantar os alicerces e aí você constrói a sua casa. Está entendido? Saíram os dois dali para construir as suas casas. E a gente vê aqui que um ouviu e praticou, o outro ouviu, mas não praticou. Eu já sei, né? Jesus me deu umas orientações ali, mas eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho ideia, e eu vou clamando, né? Vou clamando ao Senhor e Deus vai me ajudando. A gente sempre dá o nosso jeitinho, a gente sempre arranja uma forma de dar um jeitinho nas coisas. E o que Jesus está nos orientando aqui, que com relação à nossa vida, nós não podemos, né, dar esse jeitinho. A gente precisa ser obediente àquilo que o Senhor tem nos orientado. As circunstâncias vieram para as duas casas. Chuva, enchente, vieram para as duas casas. Não havia privilégio para aquele que construiu sobre a rocha e demérito para aquele que construiu sobre a areia. As circunstâncias vieram para os dois da mesma forma. Isso para a gente refletir que coisas ruins também podem acontecer, mesmo quando nós estamos fazendo tudo certinho. Eu ouvi Jesus, eu estou obedecendo Jesus, estou construindo a minha vida, estou procurando ser um crente, mas as coisas estão dando errado. Coisas também ruins acontecem com quem está fazendo tudo certo. Para quem está caminhando firme, para quem está firmado na palavra de Deus, as coisas ruins também podem acontecer com a gente. O que vai diferenciar a nossa vida será o nosso fundamento, será onde eu estou alicerçado. No Salmo 23, o salmista ali, ele deixa claro para a gente. Quando nós lemos o primeiro versículo que diz que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, a gente começa a pensar que será um Deus que vai deixar a nossa vida sempre feliz. Será um Deus que vai ter sempre bonança com a gente, né? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, então eu vou ter saúde, eu vou ter amigos, eu vou estar sempre ali com dinheiro à vontade, eu vou estar sempre, né, abundante na minha vida. Mas se você ler os versículos que se seguem, você vai ver que não é nada disso, porque o salmista depois ele vai começar a falar, olha que eu andei pelo vale da sombra da morte. Mas lá no versículo 1 ele diz que o Senhor é o pastor dele e nada faltaria. Ele vai dizer que, olha, eu andei por vales, eu andei por lugares, né, tenebrosos, eu sentei diante dos meus inimigos, porque o que não vai nos faltar é o que nós precisamos para a nossa vida, é o essencial, que é a presença de Deus. Deus estará conosco em todas as situações, se assim nós nos entregarmos diante dEle. A casa que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu, ela ficou firme. Mas a casa que estava sobre a areia, diz o texto, que grande foi a sua queda. Construir a nossa vida, construir a nossa casa, fora do fundamento da rocha que é Cristo, o final é trágico, o final é tragédia. O sábio é aquele que irá ouvir as palavras de Deus, é aquele que irá colocar em prática as palavras de Deus. E o fundamento para que a gente construa as nossas vidas, né, que a gente pode colocar aqui a casa como sendo a nossa vida, ele precisa ser Cristo. Cristo é a nossa rocha. Por vários e vários tempos e períodos na história da humanidade, esse fundamento ele foi atacado. Cristo foi atacado fortemente. Na época de Cristo, os fariseus rejeitaram ele. Não quiseram Jesus, rejeitaram, o chamaram de todos os nomes, de herege, e o crucificaram.
Os fariseus, eles rejeitaram Jesus. Apesar de aceitar Abraão, aceitar Moisés, mas eles rejeitaram Jesus. Jesus não pode ser o fundamento. O nosso fundamento é a lei de Moisés, é Abraão que é o nosso pai, mas Jesus não. E esses ataques, eles foram seguindo ao longo da história. A gente tem, nos primeiros séculos do cristianismo, o gnosticismo rejeitou Jesus, ao afirmar que seus seguidores terem conhecimentos secretos, percepções superiores aos ensinos dos apóstolos. É aquela ideia de que há algo escondido que a gente precisa descobrir para desbloquear alguma coisa, e aí a gente vai ter sucesso, aí a gente vai encontrar o conhecimento pleno. É uma ideia gnóstica que tirou Jesus do centro e colocou o conhecimento do homem no centro. E os ataques continuaram. Na Idade Média, quando a figura do Papa usurpou a centralidade de Cristo como fundamento, cabeça da Igreja e o único mediador entre Deus e os homens. No século XVIII, esse ataque continuou com o iluminismo, no século XIX, o liberalismo, no século XX, o neoliberalismo, e hoje, o ataque ao fundamento da Igreja vem do secularismo, de um lado, e do sincretismo religioso do outro. Igrejas secularizadas, né, onde não há uma intenção de cumprir a palavra de Deus, mas de tentar modernizar a igreja. E o sincretismo é essa mistura, né, de religiões. A gente não sabe nem se é cristão, se não é cristão, é uma mistura. Somente a casa que é edificada sobre a rocha ficará de pé. Somente em Cristo o homem ele pode livrar-se da tempestade do juízo. A gente precisa refletir muito nisso, aonde eu estou construindo a minha vida, qual tem sido o meu alicerce. Não podemos, né, abrir mão de fundamentar a nossa vida em Cristo, porque no final, aquele que não está em Cristo, grande será a sua tragédia. Amém? Caminhando para o 8º julgamento. O julgamento do pregador. Quando Jesus terminou o seu sermão, as multidões elas estavam chocadas. Estavam maravilhadas com essa doutrina. Porque estavam maravilhadas com seu conteúdo e forma. Porque diz o texto aqui que ele não ensinava, né, como os escribas, mas ele ensinava, né, com autoridade, com quem tem autoridade. Ele ensinava apenas verdades. Diz aqui o verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, ele termina esse sermão e as pessoas ficam maravilhadas. E o julgamento do pregador é justamente este: de pregar verdades, de falar verdades, e de buscar a autoridade que vem de Deus para ministrar a palavra que é do Senhor, que não é nossa. Jesus não era um hipócrita como os escribas. Por muitas vezes a gente vai ver Jesus, né, tem um versículo, eu não estou lembrando a referência agora, que Jesus fala assim, olha, ouve aquilo que eles estão falando, mas não façam aquilo que eles estão fazendo. Porque, na maioria das vezes, né, esses escribas, eles falavam, né, coisas da palavra de Deus, mas os frutos que eles produziam, a vida deles, não refletiam aquilo que eles estavam ensinando, aquilo que eles estavam pregando. Então, isso é uma hipocrisia. É você não
não buscar viver aquilo que você está pregando, aquilo que você crê, aquilo que você, né, diz que crê, né? Então, Jesus, ele não era hipócrita como esses escribas, porque Jesus, ele falava aquilo que ele fazia, ele ensinava aquilo que ele fazia. E esse é um grande desafio para cada um de nós. Esse é um grande desafio, porque muitas vezes nós somos confrontados com o texto da palavra de Deus. Você já se deparou com um texto que foi chocante para a sua vida? Que você olhou aquele texto e falou assim, meu Deus, eu não consigo viver isso aqui. Às vezes a gente vive algumas situações na nossa vida e a gente se depara com a palavra de Deus que nos exige uma postura diferente daquela que nós estamos tendo. Às vezes vivemos, né, momentos difíceis, somos confrontados com relação ao perdão das pessoas, muitas vezes nós somos confrontados. Às vezes alguém que te fez mal, que te magoou, que te machucou, que te feriu, ou que te causou um prejuízo muito grande, e você se depara com a palavra de Deus que diz, olha, perdoa o seu irmão, perdoa o seu próximo. E você diz assim, Senhor, eu não tenho condição. É essa que é o nosso desafio, que é o de viver aquilo que nós estamos pregando, de viver aquilo que nós estamos ensinando. Isso só será capaz quando nós, né, buscarmos esse relacionamento com Deus, essa intimidade, essa proximidade com o Senhor, que fará de nós essa transformação, que trará os nossos corações, né, rendidos ao Senhor. Jesus, ele não é uma pessoa que pregava de maneira, né, sem sentido para aqueles ouvintes ali, mas ele era aquele que falava algo que ia de encontro aos corações das pessoas, algo que ia de encontro às necessidades daquelas pessoas. Por isso que as pessoas se maravilhavam, porque era algo da vida cotidiana, era algo que fazia sentido. E quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, lemos um texto, e aquelas palavras saltam e entram nos nossos corações, nas nossas mentes, e a gente diz, olha, como isso faz sentido para a minha vida. Nós precisamos agora dar um segundo passo e pedir, Senhor, me ajuda a colocar em prática, para que eu não seja um hipócrita, para que eu não seja aquele só que fala, mas que também busca viver a sua palavra, que é transformadora e poderosa para as nossas vidas. Esse é o nosso grande desafio. Então, Jesus, ele termina esse sermão fazendo essa chamada, dizendo para nós, para os seus ouvintes, olha, tem duas direções, não tem uma terceira via, tem dois caminhos, não tem uma terceira via. São duas portas, são dois caminhos, são dois fundamentos. Não tem uma terceira via. Essa é a chamada de Deus para as nossas vidas. Qual nós vamos escolher? Qual caminho nós vamos seguir? O da porta estreita ou da porta larga? O do caminho estreito ou do caminho largo? Qual nós vamos escolher? O do crente fiel ou do crente falso? Onde nós vamos construir a nossa vida? Na rocha que é Cristo ou em cima da areia? Essa é a chamada e o desafio que a palavra de Deus nos faz nessa manhã. Amém? Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Gostaria que a gente orasse nesse instante? Algum irmão? Não? Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
Somos gratos ao Senhor, Deus, pela Sua palavra que nos orienta, nos conduz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e que nessa manhã, Deus, nós possamos sair daqui com essa palavra semeada em nossos corações, e que essa semente, Deus, possa crescer e gerar frutos em nós, ó Deus. Frutos que sejam para o louvor da glória do Seu nome, ó Deus. Deus nos ajuda, Deus, nas nossas decisões, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que nós possamos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com a palavra do Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a organizar as prioridades das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá sensibilidade também, Deus, para perceber, ó Pai, quando estamos diante de um falso profeta, quando estamos diante de alguém que está tentando nos desviar da direção do Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e entendimento, ó Pai, para poder percebermos, ó Pai, que ainda não cavamos tão fundo, que ainda não chegamos na rocha, que ainda não chegamos na rocha para colocar os nossos alicerces. Dá-nos esse entendimento, ó Deus, que ainda precisamos caminhar um pouco mais, que ainda precisamos ir um pouco além para poder, ó Pai, colocar os nossos alicerces. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor oriente as nossas vidas, ó Pai, organize os nossos pensamentos, ó Deus, cura os nossos corações, ó Pai, que talvez por algumas feridas, ó Pai, que carregamos na nossa caminhada, tem dificultado, ó Deus, nós colocarmos em prática alguns ensinos da palavra do Senhor. Traz cura, Deus, aos nossos corações, limpa-nos, ó Deus, para que assim podemos viver a nossa vida cristã plena diante do Senhor. Pai, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe você, tenha um domingo abençoado. Logo mais à noite estamos aqui para louvar o nosso Deus.